Mais uma vez, um bom dia. Daremos então início à palestra da manhã. Nossa palestrante de hoje é a senhora Beatriz Seu. Ela é esposa do condutor da Igreja de Campinas. Bom dia a todos. Há um ano, fiquei sabendo que faria o Hanashi de hoje. Ao longo do ano, coloquei no papel diversos temas que gostaria de falar. Vi palestras, participei de discussões e mudei de ideia várias vezes ao longo do ano. Vou tentar elucidar alguns tópicos nesta palestra de fim de ano. Como a nossa colega já disse, né? Meu nome é Beatriz, sou esposa do condutor da Igreja de Campinas. Eu não nasci dentro da Teirikyo. Eu virei quando me casei. É esquisito até falar isso, né? Virei como se tivesse desvirado, né? Por conta disso, a gente vai ficando nervosa, é melhor pôr os olhos. Por conta disso, talvez a minha visão e a minha postura sejam diferentes. Eu vou falar um pouco da minha vivência. Ainda estou na ativa e trabalho na área de saúde mental. Na minha vivência do dia a dia, sempre me pergunto o que separa de ter ou não a saúde mental. Vemos e convivemos no dia a dia que a linha que separa do normal e do anormal, ela é fina e sensível. Pense bem. Porque nós brasileiros, a gente já passou por cada uma, né? Às vezes, a sensação que nos dá, que era muito mais fácil a gente desligar de tudo e fugir da realidade, não é mesmo? Mas nós, seguidores do caminho, temos um pequeno e grande diferencial. Temos o amor incondicional de Oyasama, que nos fortalece na fé com os ensinamentos deixados. Falando em fé, vocês pensaram já? O que será isso? A gente fala, né? Eu gostaria que cada um pensasse por alguns instantes em algumas perguntas que farei. Cada um de vocês consegue medir quanto de fé tem? Se é muito? Se é pouco? Já pensaram também que nós do caminho, a gente não tem foto, não tem imagem para olhar, adorar, né? Vocês já viram foto de Oyasama? Depois, se a gente for pensar, para que serve fotos e imagens? Quando você olha uma foto, o que faz dela normal ou anormal, né? Aí no fim, olha, acabei colocando mais um papelzinho. E dentro desse normal, anormal, a gente tem os nossos conceitos e os nossos pré-conceitos, ou preconceitos, né, como a gente diz. O normal
e o que a gente chama de anormal, do certo, do errado, do correto, né? Ou não correto, né? Do bonito, do feio. Tudo isso a gente carrega, cada um de nós carrega, cada um na sua medida, né? Alguns assim, alguns assim e outros assim, pesados, né? Porque se vocês forem pensar nesses gestos que eu fiz, né? Se a gente for ver, a gente costumeiramente fala que os perfeccionistas costumam, tá? Estou chamando de costumam carregar o certo demais. Isso na medida deles, né? Os críticos costumam carregar, na medida deles, o errado demais, né? E a gente fica pensando, é difícil, né? Isso tudo, nem lá, nem cá, né? Aí, estou pensando assim, né? Quando a gente vai chegando nisso, nessas pontes, né? Nem lá, nem cá, fica difícil. Aí, vamos dar uma aliviada, ou então eu vou, quem sabe, piorar. Não sei se a medida de cada um, como que é isso, né? Se é isso, ou nas costas. A gente vai pensar nesses meus gestos, né? Entrando, eu gostaria que cada um fizesse um exercício de imaginação. Vamos imaginar que nenhum de vocês nunca entraram no Shinden. Imagina vocês com todas essas ideias do certo, do errado, normal, anormal, entrando dentro do Shinden. Então vamos imaginar, a gente sobe essas escadas, entra, senta, com todas essas ideias na cabeça. Você senta lá, olha, o que é que a gente vê lá dentro, né? A gente vê palavras escritas, candis nas paredes, e o que mais? Não tem foto, nem imagem, como eu disse agora há pouco. E aí a gente se depara com o quê? Né? É de falar assim, espelho. Em cada altar tem espelho. E o espelho faz o quê? Reflete a nós mesmos, a cada um de vocês, né? Tem até uma parte do Tefuri que a gente faz um gesto de espelhar, né? Assim e assim. Ninguém faz assim, né? Nem assim. É para a gente, olha, aqui e aqui, né? Pesado, né? Então, eu vou deixar isso meio suspenso aqui, depois a gente volta nesse tema, porque acho que é um pouco pesado. Eu vou voltar esse espelho para cada um de vocês, né? Quando a gente se olha no espelho, né? O que é que a gente vê a hora que a gente se olha no espelho assim, né? A gente vê assim as nossas rugas, olha assim, ai meu Deus, cabelo branco, ai, gordurinha a mais, né? E a gente vai focando nos detalhes. Detalhes que a gente quer melhorar, mas a gente acaba esquecendo das coisas básicas e importantes. Por exemplo, imagina você querer pegar um objeto, né? Vamos querer pegar essa caneta aqui. Você vai com a mão no sentido e intuito de pegar essa caneta, mas a tua mente
Você não vai, não pega a caneta. Ou então, a tua mão não te obedece, né? Ou então, você quer falar uma palavra, caneta, sai, porta, janela, ventilador, não sai caneta, né? No meu trabalho da saúde mental, existem pessoas que no momento de crise, elas se sentem perseguidas. Como se estivesse na minha situação aqui, na frente, todo mundo olhando para mim, com tanta coisa bonita lá fora para olhar, né? E é essa sensação que eles têm. Só que essa sensação que eles têm é uma constante. Em todos os lugares que eles vão, eles têm essa sensação. É claro, não é real, né? É uma sensação que ele tem, né? A gente chama disso de persecutório. Aí vamos voltar para nós. Na nossa rotina, nós não damos conta de todas as pequenas coisas que conseguimos fazer com facilidade. Infelizmente, muitas vezes, nós só damos valor quando a perdemos. Calma, a gente está acabando, calma lá. Que tal nós olharmos para o espelho depois disso tudo que eu acabei de falar? Será que conseguimos olhar os pequenos detalhes de outra maneira, de outra forma? Eu sei que não é fácil e pode até parecer absurdo, mas vamos tentar ver alguns exemplos. O tempo inevitavelmente passa e com ele deixa marcas. As danadas das rugas, os pés de galinha, né? São lembretes dos tempos, do tempo que a sua pele te protegeu. Os danados dos cabelos brancos são a marca da experiência e sabedoria acumulada. E a gordurinha, bom, essa a gente poderia ficar sem. Agora eu vou voltar naquilo que eu falei que a gente ia deixar suspenso, né? O certo, errado e né? A gente consegue, aliás, conseguir sentir a gratidão em todas as coisas é um exercício diário e constante. Poder direcionar a mão, pegar a caneta, falar a caneta, não se sentir persecutória, porque eu estou aqui numa palestra, né? Todo mundo ia realmente me olhar, né? Não é persecutória. Aí, isso é muito bom, né? A gente poder fazer isso, né? Mas, com determinação, podemos mudar o nosso olhar. Esse relógio está doido, né? 6 horas. Vou parar, hein? Imagino que seja um motivo, isso, né? Do nosso olhar. Imagino que seja um motivo para nós não termos fotos e nem imagens na Tenrikyo, né? O espelho. O tefuri desse gesto que a gente faz, o nosso olhar, ele está voltado para nós mesmos. A mudança que queremos ver tem que começar dentro de nós mesmos. Assim como nós não conseguimos medir a nossa gratidão, a fé também não é algo concreto
e palpável. Fé é algo que você sente no seu dia a dia. É a certeza de que Oyasama nos deixou um caminho e está nos guiando para a vida plena de alegria e felicidade. Esse é o nosso diferencial. Como eu disse no início, eu continuo na ativa e no meu ramo de saúde mental. Procuro ajudar os pacientes a enxergarem que fugir da realidade não é a solução. Com o suporte adequado, podemos nos fortalecer e buscar a felicidade. Nesse ano que passou, cada um deve ter passado por algumas dificuldades. Com a ajuda de Oyasama, que amenizou esse peso, cada um de nós conseguiu superar os obstáculos que tinham em nossos caminhos. Por isso, devemos ser gratos por estarmos hoje aqui, com saúde, esperançosos com o ano novo que virá. Espero ter conseguido passar um pouco da minha experiência como alguém que não nasceu na Tenikyo. Desejo a todos um ótimo final de ano e um excelente ano novo. Muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz, pela palestra. Gostaria agora de convidar um estreante como comentarista. É o jovem Augusto Uchiyama, jovem, mas com muita sabedoria já, mesmo com pouco. Por favor. Bom dia a todos. Não sei. Primeiramente, gostaria de agradecer aí pela solicitação, que eu nunca tinha participado dessa palestra no domingo. Para falar a verdade, eu estou em choque, porque eu perdi tanta oportunidade, eu acredito, Fiquei tanto tempo dormindo aí no domingo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aí pela oportunidade. Bom, a palestra, como todos perceberam, foi maravilhosa. Foi uma palestra bem diferente do que eu estou acostumado, Como eu nasci na igreja, morei no Japão também, estudei numa escola da Tenikyo, foi uma visão totalmente diferente da minha. Acredito que foi também diferente dos senhores, por ela ter falado sobre uma área também que eu não estou acostumado, a área saúde mental, foi também muito interessante. Ela comentou sobre vários pontos muito delicados, de alguma forma difíceis de comentar, mas hoje eu gostaria de escolher um ponto que eu achei nesse período que eu estive no Japão, foi um ponto que eu sempre tive uma certa dificuldade de lidar, que é o espelho. Quando você entra numa igreja, você vê o espelho no altar. As pessoas comentam, que as pessoas Hito wa Kagami, que significa as pessoas que você convive são o espelho do seu espírito. E às vezes eu não conseguia entender as atitudes das pessoas. Então eu sempre tive essa dificuldade, com esse ponto. E esses últimos dias eu acredito que esse espelho vamos dizer que é um ensinamento muito importante no dia a dia da nossa vida, Mas por quê? Porque eu acredito que
que depende muito do nosso espírito mesmo, da nossa fé, que esse espelho vai se formando, né? O jeito que a gente vê o espelho, a nossa reflexão, depende muito do nosso espírito. Ela comentou, né? Quando a gente vê o espelho, a gente vê detalhes, né? As coisas ruins, certo e errado, né? E eu também, né? Quando eu via as pessoas, eu via a parte ruim das pessoas. Quando eu via, principalmente quando eu via a minha pessoa também, eu ficava, nossa, mas eu preciso melhorar aquilo, eu preciso ser melhor nisso, naquilo, e eu ficava super estressado, né? Nossa, eu como teniquiano, sabe, tenho que nascer de novo, eu ficava pensando, né? Por isso que... Mas uma coisa que eu aprendi foi que através do espelho, quanto mais a gente limpa o espelho, quanto mais a gente tem a fé, acredita na fé, como ela comentou, o espelho também vai ficando mais puro, vai ficando mais limpo, vamos dizer, que nem a água, né? A gente consegue começar a ver as coisas boas da vida, o lado bom da vida, né? E não foca nesses detalhes que às vezes não são tão importantes no dia a dia. E graças a Deus, graças à fé, né, a gente tem o Otstome, que é um meio para a gente limpar esse espelho, né, e ter uma clareza no dia a dia, porque infelizmente a poeira vai acumulando, né, o nosso espelho vai ficando mais sujo, vai ficando mais difícil de ver as coisas. Então, através do Otstome, a gente consegue ver a bondade das pessoas, né, ao nosso redor. A gente consegue ter oportunidades, né, melhor. O Deus, né, vai nos encaminhar. Por exemplo, no meu caso, né, eu estaria provavelmente ressaca hoje, né, que eu bebi muito ontem, mas eu tive a oportunidade de vir aqui. Eu acho que isso também foi graças a Deus, né, que graças ao Otstome aí que eu consegui ter essa oportunidade de vir aqui. Então eu acho que o Otstome, sempre focar e tentar limpar o espírito, eu senti muito nessa palestra, né? E várias outras coisas que todo mundo acho que sentiu também, mas o ponto que eu mais tive assim, um impacto foi esse. Muito obrigado. Muito obrigada, Augusto, pelos comentários. Bom, dezembro, né, eu acredito que a Beatriz ela tenha realmente pensado numa palestra perfeita para o mês de dezembro, né? Naturalmente, todos nós, eu sempre falo assim, que o Start é a palestra da manhã de dezembro. A gente começa a fazer aquele exercício de reflexão, né? Sobre o final do ano, o que fiz, o que não fiz, o que poderia ter feito, o que fiz de bom, o que não fiz de bom, o que posso melhorar. Todo mundo, eu acho que acaba se encaminhando, né, para isso. E ela também, né, como Augusto também destacou, essa questão do espelho, qual que é o comportamento que nos faz, né, diante do espelho, a reflexão, né? É o refletir. Aí penso eu assim, que nesse momento tão importante quanto, porque a tendência de nós seres humanos, né, não só quando a gente vai ver alguma coisa que não nos pertence, né, mas que também, em primeiro lugar, a gente sempre, não é valorizar, mas a gente acaba, né, pensando nas coisas negativas, né? Nas coisas que não aconteceram, que não foram feitas. E a Tenrikyo, ela nos ensina muito essa questão assim, a todo momento a gente recebe, né, as providências de Deus, de quantas coisas, né, estamos sendo protegidos, que a gente só se dá conta quando acontece uma coisa, né, ruim. E então, de tentar fazer esse exercício também de primeiro falar, nossa, olha isso que aconteceu, que legal, quanta gratidão, né, que coisa boa. Eu sempre uso esse exemplo aqui, vou trazer ele de novo. É aquele lençol que tem o furinho, né, e a gente fica só prestando atenção no furo, né, isso foi feito até
Tem alguns relatos que você coloca ali, pede para a pessoa observar e pede para ela, né, relatar o que ela observou. Assim, 90% vai falar, é um lençol furado, né? Tem um furo ali, né? E parece que quando a gente percebe o defeito, acaba ali, né? Só que um furo no lençol não nos permite dizer que ele não tenha mais utilidade, né? Porque tantos lençóis furados a gente deve estar usando ainda no dia a dia de casa, né? E às vezes a gente nem percebeu ali o furo, ele está tendo a utilidade que ele precisa ter. Só que algumas pessoas se apegam nesse furo. Tá furado, né? Mas está furado, né? E a coisa não caminha, não vai, tá furado. Então, a gente fazer esse exercício de deslocar esse nosso olhar, não olhar no furo, nossa, um lençol, mas é um pequeno furo, mas dá para usar, dá para fazer fronha, dá para fazer alguma outra coisa, vira pano de chão, né? Então, esse exercício que a gente precisa trazer para a nossa vida. Uma outra coisa também, né, que eu acho que foi o ponto assim, deixa eu só fazer uma pesquisa das pessoas que estão aqui, né? Quem não era da Tenrikyo e tornou-se Tenrikyo através do casamento, ou levanta a mão aqui. Tá, bastante gente, legal. Que deve, ela não contou muita coisa, mas também ficamos a pensar o quanto não deve ser fácil, né? E quando nesse pacote vem alguma outra coisa mais ainda especial, que é tornar-se esposa de um condutor de igreja, é realmente uma missão, né? E o quanto assim a gente percebe que não só a Beatriz, né? Mas hoje na Tenrikyo nós temos muitas pessoas em uma situação mais ou menos semelhante à dela, né? Eu acho que talvez sendo desafiada todos os dias, né? Por conta não só do papel de esposa, de mãe, de profissional, mas também como esposa de um condutor de igreja, que a gente entende, né, que as mulheres são a base, né? Nessa condição talvez ainda mais evidente, né? Essa questão de ser a base, de ser um pilar, uma referência. E aí ela coloca aqui, né, um pouquinho também da experiência dela profissional em saúde mental e como ela consegue, né, trazer e dar a diferença, né, trazer assim um toque especial quando ela consegue fazer, não é fazer uso, né, fica até feio falar desse jeito, mas ter como referência a doutrina da Tenrikyo, né? Nós, todos vocês aqui também devem ter a vida profissional e a gente também é muito cobrado no sentido assim, em algumas situações precisamos essa questão da ética, né? Porque nós temos também que ter essa consciência de que numa situação profissional não deve prevalecer a questão religiosa, né? Mas a gente pode fazer muito bem o uso dela, né? Com ética, com responsabilidade, e ela coloca aqui, né? O quanto ela traz isso no dia a dia, no cotidiano dela. E trabalhar com saúde mental é um desafio diário, realmente, né? Eu não sou da área de saúde mental, mas eu tenho muitos amigos, né? Muitas amigas que trabalham com, e também na atuação nossa a gente acaba, né, ouvindo, os alunos trazem, sempre tem alguém na família, né, que sofre desse problema, né? Muitas vezes as bases estão nos relacionamentos, né? E o quanto é importante, isso é uma coisa assim muito... Na verdade, gente, a Tenrikyo, a gente tem um terapeuta diário, né, na vida da gente. Não é só nem uma vez por dia, 2 vezes por dia, quando a gente vai fazer o Otsutome. Porque não é a terapia que a gente vai, né, conversar com um profissional, mas que a gente pode amenizar algumas situações diariamente, né? Porque a gente sabe que muitas das situações
de um doente mental acontece pelo acúmulo de coisas, né? Vão se acumulando e chega um momento que a pessoa não consegue por si só, né, segurar tudo aquilo e acaba, né, saindo na forma de uma doença mental, uma esquizofrenia, né, vários comportamentos assim que a gente conhece. E o Augusto, né, coloca aqui uma coisa muito importante, que é o Otstome, né, que nos permite, muitas vezes, porque o Otstome, se a poeira ainda é pequenininha, a gente consegue, né? Na verdade, é esse trabalho que a gente tem que fazer, sempre tentar eliminar quando é pequeno, quando ainda é, né, fácil assim, de um toque, a gente vai. E quando a gente fala eliminar, não é simplesmente pôr debaixo do tapete, né? Não é assim. O Otstome, na verdade, é eliminar indo ali, né? Buscando ali, entendendo aquilo, né? Aceitando aquilo, aquela resposta, aceitando o sentimento de gratidão, né? E aí a gente consegue, porque muitas vezes, quando a gente sai para fazer os SASs, quer dizer, a gente é questionado, as pessoas, então eu tenho que esquecer isso? Não, não tem que esquecer, né? Tem que entender, primeiro entender, segundo momento, tem que aceitar, terceiro momento, tem que agradecer, né? No momento que a gente agradece, a gente está mudando a nossa atitude, né? Porque a gente está entendendo de uma outra forma e aquilo ali então passa a ser, né? Então é esse ciclo que a gente precisa provocar todos os dias, né? Quando a gente está ali diante do nosso altar fazendo o Otstome. Então eu queria assim encerrar a nossa palestra da manhã, né? Agradecendo a Beatriz, que já teve que, né, se ausentar por conta de ter que se preparar para a cerimônia mensal. Agradecer a todos pela presença, né, que nós tivemos aqui durante o ano inteirinho de 2018. A escala de 2019 já está pronta, né? Teremos muita gente boa, muita coisa boa para poder aqui, né, estar ouvindo, viu, Augusto? Tá? Queria agradecer, então, vamos encerrar. Não vamos encerrar ainda. Eu vou agora anunciar aqui a Hiroe Yashiro. Ela é representante, né, da Associação dos Estudantes. Ela tem um recado muito importante para compartilhar aqui conosco. Tá? Bom dia. Eu estou aqui de novo. Nossa, o ano passou muito rápido, né? Para falar que no mês que vem, do dia 8 a 13 de janeiro, vamos ter novamente o curso estudantil para os jovens de 15 a 20 anos, tá? E novamente os 3 módulos, módulo 1, 2 e 3. Na verdade, eu estou aqui para solicitar novamente para todos que a gente doação de fraldas, tá? Fraldas geriátricas que a gente tem levado todos os anos, tanto no GACO 15, que é em janeiro, quanto no GACO 21, que é em agosto, e porque é o que eles mais precisam. O módulo 2 e 3 vão novamente às entidades, né, dos lares de idosos. Então, o módulo 2 vai para o Vila Vicentina, e o módulo 3 vai para o Lar de Idosos Paiva, que são entidades aqui de Bauru. E também eles vão fazer, o módulo 3 vai fazer uma atividade com uma ONG de crianças carentes também. Então, assim, este ano, né, em janeiro, nós conseguimos arrecadar, foram acho que mais de 5.000 fraldas, então as entidades ficaram muito contentes, né? Só que são entidades grandes. Os idosos ficam morando lá, então essa quantidade é mais ou menos, acho que eles usam umas 2 semanas e meia, mais ou menos, então assim, é pouco, né? Então assim, tudo que for arrecadado assim, eles agradecem muito, tá? Então, eu gostaria assim de solicitar, eu sei que tem muitas pessoas que já fizeram a doação em fraldas ou em dinheiro mesmo, tá? Mas a gente vai continuar porque as inscrições vão encerrar hoje, tá? Então também quem não fez inscrição tem que fazer hoje, dá para fazer ali na frente do escritório ou fazer online pelo Facebook
Até hoje à noite dá para fazer. Se tiver gente para fazer, então entra pelo Facebook, aí tem a página do Gakuseiken, e aí já dá para fazer inscrição online, tá bom? E quem já deu a doação, então eu agradeço, né, do fundo do coração. Nós do Gakuseiken, a gente agradece do fundo do coração, e a gente solicita, assim, quem puder também tá passando lá, tá doando, pode ser em fralda, as fraldas pode trazer até o dia do Gakuseiken. Agora, se for doar em dinheiro, aí a gente pede para dar um pouquinho antes, para o pessoal poder ter tempo de ir lá comprar, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito bem. Eu vou até fazer um reforço no convite que a Hiroi falou, né? Dá tempo, hein? Se vocês tiverem sobrinho, filho, né, vizinho, neto, jovem, nessa faixa de idade, a partir dos 15 anos até 20, façam o convite para fazer esse curso, né? Recentemente eu tive a oportunidade, não aqui em Bauru, mas estivemos numa missa de falecimento, né, na Igreja Católica, foi celebrada na Igreja Católica. Tudo bem, era domingo, 8 horas da manhã, né? A gente deduz que muitos não têm isso como uma opção prioritária. Mas a igreja cheia e a igreja vazia de jovens, né? Cheia de adultos, muitos idosos, alguns bebês de colo, né? Que talvez a mãe tem que levar, que não tem como deixar, mas não tinha, dava para contar, eu acho que uns 3, 4 jovens. Então a gente vê que é um problema talvez de todas as religiões, é um desafio, né? Na Tenrikyo, um dos fatores que fez com que surgisse a associação estudantil foi exatamente isso, né? Essa percepção de que as crianças vêm, participam das atividades, né, até os 15 anos, depois muitas igrejas são esvaziadas, não tem, né? Ficam só os idosos, os mais velhos, talvez as crianças menores. E fica essa lacuna, né, que às vezes a gente não consegue recuperar, porque nesse intervalo, ou, né, a pessoa descobre outras coisas que passam a ser mais interessantes, ou nada, aquilo ali passa a não fazer, né, a pessoa não sente falta, né, e também não vai mais buscar. Então aí vem o trabalho da associação estudantil, tá? Esse ano eu vou falar da nossa igreja, né, que a gente sabe. Nós temos quase 40 jovens inscritos, né? E o reflexo disso a gente vê na nossa igreja, né? A gente vê a presença deles lá, porque tão importante quanto essa força, esse primeiro impulso, é depois esse trabalho, né? A gente dar conta de dar continuidade também, criar um espaço efetivo para que eles possam, né, depois cada um em sua igreja também ajudar, né, alavancar as atividades, e nós precisamos ajudar. De que forma? Convidando, né? E às vezes até, gente, eu sei que isso não é uma estratégia legal, mas pode muitas vezes funcionar. Faz inscrição, né? Até lá a gente vai pensando, se não der certo mesmo, né, tudo bem, cancela. Eu acho que tem algum, não sei qual que é o percentual de cancelamento, me parece que não é muito, mas já, né, aí depois é por conta de vocês. Até lá vocês acabam, né, de fazer o convencimento. Não, faz com um amigo, não vai sozinho, então chama alguém, vai, sabe, fazer esse trabalho. E esse trabalho nós temos que fazer, né? Nós temos que ajudar a dar esse empurrão. Presencialmente, né, essa inscrição vai terminar agora, na hora acredito que até a hora do almoço, mais ou menos, né? Aí, como ela disse, que ainda pelo Facebook, e hoje todo mundo está conectado, né? Dá tempo de chegar em São Paulo, seja lá, né, a cidade de vocês, até 0 hora, dá tempo, tá? Então, vamos tentar, né, fazer esse corpo a corpo ainda, e tão importante quanto. E também já vou fazer propaganda do Tsudoi, tá? O Tsudoi já está chegando, né? Até janeiro tem as inscrições. Ele está muito encantado, está muito bom, né? Não deixem também de convidar as crianças.
Esse mês tivemos a distribuição da revista Tenri Shonen, né? Que é uma revista que muita gente fala assim, não vou pegar, em casa não tem criança. Gente, mas quando a gente sai para fazer nyoigake, leva uma revista dessa, né? Entrega na casa, que vocês percebem que tem criança, deixa lá, né? Ou deixa lá no consultório do médico de vocês, deixa ali. Uma vez a gente foi aqui em Bauru, num lugar que a gente não esperava encontrar, tinha uma revista Tenri Shonen lá, né? A gente ficou muito contente, é muito legal. Às vezes o jornal Tenri a gente descobre em algum cantinho ali, então o papel, né, das pessoas fazendo ali anonimamente um nyoigaki, tá? Ontem tivemos o curso de Koteki, né? Muito bom, né? E o que eu mais assim fico muito feliz é que o Koteki traz os nossos amigos que estavam afastados, né? Ontem encontrei 2 amigos que nunca mais tinha encontrado, né? Depois de passado um tempo, e estavam aqui, né? Vieram porque vieram trazer seus filhos para o curso de Koteki, né? E outra coisa também que não foi assim, acredito eu, mas o Bonenkai cai justo, né, num mês que tem uma atividade de criança, de Shorenkai, é uma coisa boa demais, né? Porque é um final de ano muito feliz, né? Que tem que ser, né? Uma coisa assim muito para cima. E as famílias, porque muitos vêm com as famílias, né? As igrejas, os condutores, os fiéis em geral, tá bom? Um feliz final de ano, né? Para todos nós, e que estejamos aqui em janeiro, o ano que vem, todo mundo firme e forte, né? Que o tempo passa muito rápido mesmo, viu, Hiroi? Parece que foi outro dia que você já teve. Passa voando. Então vamos ser felizes hoje, né? Agora, nossa, agradecer hoje, agora. Não ficar, né? Eu lá, pensando lá na frente e deixando de ser feliz hoje, deixando, tá? As coisas né? E a gente acaba não vivendo nem hoje e talvez nem chegue lá até lá, tá bom? Então agora vamos encerrar fazendo a reverência e, né, dando aquele abraço de 2018 para todos vocês.